aí a transmissão. Queria primeiramente aí dar boa tarde, né, a todos que tiraram um tempinho aí para poder participar do webinar, né? Esse nosso tema de hoje, né, tem o objetivo aí basicamente de contar um pouco aí dos relatos, né, de alguns consumidores aí que hoje a gente tem o prazer de fazer a gestão. A gente procurou trazer um time aí de peso, né, consumidores que são importantes aí, participaram muito da construção da Electron, né, como gestora e como comercializadora, né, cresceram junto com a gente e a gente acha que é importante um relato deles, né, então a gente não vai só falar de benefícios, né, que o Mercado Livre traz como um todo, mas o intuito também é eles contarem as experiências e também contar aí as dificuldades que eles tiveram no meio do caminho, né, que o Mercado Livre, querendo ou não, além de tudo, também é uma mudança de cultura, né? Vamos lá. A gente está contando aqui hoje, então, vou fazer uma apresentaçãozinha bem breve deles com o Marcos Franco. Marcos Franco é o presidente lá da Sergipe Industrial e o proprietário do Aracaju Park Shopping, né? Sergipe Industrial é um dos maiores aí consumidores têxteis do Brasil e o maior consumidor livre do estado de Sergipe. O Shopping Aracaju foi inaugurado aí, né, há pouco tempo, é um dos shoppings também, né, mais modernos do Brasil, mais 70 mil, né, Marco, aí, metros quadrados. Na primeira etapa está com 106 lojas e com um estacionamento aí para 1.400 vagas, né. Estava brincando que agora não está muito bom ser dono de shopping, né, mas você pode ter certeza que isso vai passar e as coisas vão melhorar, né, se Deus quiser. Estamos também com o William Castro, né? O William é o responsável pela área de suprimentos da São Salvador Alimentos. São Salvador Alimentos é uma das maiores produtoras aí de proteína animal. São Salvador hoje, né, tá com marcas aí que são a Boa, né, o William, e a Super Frango. São 29 anos, né, de São Salvador e já está desde 1991 aí no mercado. Estão aí, né, com uma questão de mais de 7 mil colaboradores em todas as plantas de vocês, né? Então é um cliente muito relevante lá. A matriz deles fica lá no estado do Goiás, né, em Itaberaí, e eles estão com uma projeção aí de abater até, né, 2022 500 mil unidades, né, 500 mil aves, né, por dia. Então é um cliente também muito relevante e um cara que também está bem inclinado em tudo de Mercado Livre, né? Temos também aí o Jorge Medronho, né? O Jorge é o responsável pela coordenação da área de engenharia lá do Laticínio Bela Vista, né? Conhecido também como Piracanjuba. Laticínio Bela Vista hoje, né, Jorge, já está entre os 3 maiores aí laticínios, eu acho, do país, né? Hoje vocês contam com mais de 9 plantas, cerca de 6 milhões de litros de leite, né? Mais de 4 mil empregos, né? Direto também, é um gigante aí. E atualmente, 6 milhões de litros por dia. Por dia, diário, então aí com cerca de 9 plantas, né? Do estado de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio. Perfeito. Então, estão espalhados aí também por todo o Brasil. E muito não bom. Menos importante, né? Eu tô com o Glauber Portal é o coordenador também de engenharia do Grupo Líder. O Grupo Líder, né, é o maior rede supermercadista do estado do Pará, eu acho que é do norte, que nem a gente estava comentando. O Líder tem mais de 60 anos de existência e o Grupo Líder é um grande conglomerado, né? O Líder tem supermercados, o Líder tem magazãs, tem farmácia, tem ótica. É o nosso principal cliente lá do estado do Pará. Hoje conta com quase 30, né, grandes hipermercados e a gente também tem o prazer de contar com a presença dele hoje aí para tentar enriquecer nosso debate, né? Prazer estar com vocês. Bacana. Certo. Isso colocando aí as devidas apresentações, né? A gente, para criar uma dinâmica maior, criou uma enquetezinha com o intuito de esclarecer alguns mitos e fatos do Mercado Livre, né? A gente sabe, que nem eu estava falando no início, que o Mercado Livre, querendo ou não, é uma mudança de cultura. Então, há muitos receios nos consumidores, né, em fazer essa migração. E muitos desses receios é mito. Então, a gente criou essa pesquisa, que o pessoal vai soltar aí agora, e aí eu queria os palestrantes aí vão comentar aí os resultados, se de fato essa foi uma dificuldade para eles migrarem ou não. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal votar. Vocês podem ficar... Marco, eu tô assistindo o Marco um pouco tenso, pode ficar tranquilo, viu, Marco? Primeiro aí vai para você, viu? Tá certo. À disposição.
Tá quase todo mundo já votando aqui. Tá faltando só algumas pessoas. Vamos lá. Todo mundo fez a lição de casa aí, né? A primeira pergunta nossa, né, a qualidade da energia será alterada se o consumidor livre comprar energia de outro fornecedor? 90% aí, né, já falou que não, e só 2 aí consumidores acreditando nessa questão de que isso seria um fato. E aí, algum de vocês aí se propõe a iniciar? Bom, eu posso falar que eletricamente, né, do ponto de vista físico-elétrico, não tem nenhuma mudança, né? Os elétrons, a energia, ela vem do mesmo jeito pelos cabos alimentadores do circuito alimentador entre concessionária local, distribuidora local e a fábrica. Então, não tem diferença nenhuma. É isso. Eu posso Isso acrescentar também que os consumidores livres, eles continuam sendo atendidos pela concessionária local, né? Tanto na época quanto cativo, a partir depois que eles migram, eles continuam sendo atendidos. Então, a qualidade da energia é a mesma, não muda nada nesse aspecto, nível de tensão, distorção harmônica, a gente é atendido da mesma forma que era quando consumidor cativo. Não há nenhuma Perfeito, Cláudio. mudança quanto a isso. Perfeito, concordo, faço das suas palavras as minhas. era, É a mesma, né? Cabos, postes, cruzetas, todo encaminhamento não mudou, não muda nada, né? Se você era mal atendido antes, você continuou sendo mal atendido depois que migrou. Se era bem, continua bem. Não tem diferença a qualidade na era um, energia. era um receio para algum de vocês essa questão de qualidade? Vocês tinham no início alguma ideia de que poderia alterar a qualidade antes de saber a questão de Mercado Livre? Não, eu não tinha esse receio. Eu tinha um outro receio, um outro medo, que depois sumiu. Eu tinha receio da concessionária me entender, me colocar quando tivesse uma demanda lá, por exemplo, uma folha encostando na rede e derrubando um religador automático, derrubando minha alimentação. E eu reclamar e eu ser último, a equipe da concessionária demorar muito para chegar, me colocar por último lá na fila. Eu tinha esse receio, eu confesso isso, mas não aconteceu, não aconteceu. Eu continuei sendo atendido de forma rápida, do mesmo jeito. Bacana. Vamos A empresa então. aqui também não teve esse receio de mudança na qualidade do fornecimento, mas também tivemos essa preocupação que o Jorge teve, né, com o tempo de atendimento nas demandas, né? Isso era uma preocupação nossa, que procuramos trabalhar junto com a concessionária a relação. Graças a Deus, a empresa hoje aqui tem uma relação muito boa, até melhor do que na época de quanto cliente cativo. Hoje a gente conseguiu estreitar ainda mais a relação com a concessionária local, então a relação, na verdade, só melhorou, entre as empresas, Perfeito. entre o Grupo Líder e a concessionária local. Parabéns, Glauber. Vocês já deram um spoiler aí da próxima uma das perguntas daqui, mas foi bem colocado, viu? Foi muito bem Desculpa, não colocado. sabia, Matheus, eu não vi as perguntas. Você não mandou as perguntas para mim, Matheus. Você não deixou eu me preparar antes. Você está me pegando de surpresa, desculpa. Mas é assim mesmo que é importante, Glauber. Glauber e Jorge, quem sabe faz ao vivo, né, Jorge? A ideia é É que, de verdade. fato... Mas eu gostaria de ter sido preparado, Matheus. Eu gostaria que você tivesse mandado as perguntas antes. A Mas gente obrigado. tentou. Vamos para a segunda aí, então, Jorge, que eu acho que essa segunda aí você vai também, né, vai conseguir complementar bem aí. Vamos esperar, né? O pessoal responder. Isso, o pessoal está respondendo. Perfeito.
Estão vendo aí, conseguiram ver o resultado dessa? Estão vendo, né? A segunda aí é: o consumidor livre pode ficar sem energia caso haja algum problema técnico com o fornecedor, com o novo fornecedor, né? É mais ou menos, né, a mesma porcentagem aí do que a gente viu na primeira, né? 92% aí dizendo que isso é um mito e 8% aí dizendo que isso é um fato, né? É Quer um mito, começar, né? É Jorge? impossível. Sim, é impossível você ficar sem energia por algum problema técnico com o seu novo fornecedor. Não tem sentido, né? Até foi respondido na primeira pergunta. A estrutura, a infraestrutura é a mesma, o fornecimento de energia, o Glauber falou com muita propriedade, a concessionária, a distribuidora local é a mesma, né? De energia, não muda nada. Então, é mito, certo? Esse medo, né, Jorge, geralmente gera pelo fato de que, como você firma contratos bilaterais no Mercado Livre, né, o medo é de caso essa contraparte, né, que você firmou esse contrato, não consiga entregar essa energia, você fique sem, né? Então, o problema da verdade não é bem a falta de energia, eu acho, né? O problema maior é a contraparte que você contratou. Não ser uma contraparte tão séria, né, uma empresa séria, e ela deixa você na mão num momento onde os preços, né, atinjam um patamar muito alto e não consigam honrar esse contrato, né? Eu acho que esse é um receio muito mais preocupante e de fato há, né, essa possibilidade muito grande do que o fato de ficar sem energia, né? Eu acho que graças a Deus vocês não passaram por nenhuma situação dessa, né? Sempre a gente tentou. Graças a Deus, não. Comprar de empresas sérias, de fazerem processos com empresas sérias, né? Até pelo nível, né, da empresa aqui, de todas as empresas que vocês são representantes aqui hoje, né? A gente tem um compliance, né? A gente passa por um crivo, né? O pessoal da São Salvador é bem, né? Até nisso aí, Matheus, você está falando, acho que é muito importante aí, você ser bem observador nos seus processos, né? Então, nós tivemos o cuidado de, na nossa segunda migração, a gente teve 2 etapas, né? Na segunda etapa, que foi uma etapa maior, que é a nossa unidade de abate, a gente montou um comitê. Então, a partir desse comitê, que a gente foi discutir não só as questões comerciais, mas sem envolver área técnica, área comercial e outras áreas de discussão dentro da empresa, e buscando sempre a questão da, vamos dizer assim, da garantia do seu parceiro, né? A gente sempre preza pela parceria. E eu acho que o mercado de energia você também não pode trabalhar com aventureiro. Como você falou, o mercado, a gente viu alguns casos recentes aí, sérios, né? Então, você tem que trabalhar com parceiros que realmente sejam bons, que te dê uma garantia de fornecimento, de continuidade da operação, que é o objetivo de todo mundo. Feito. O nível de exigência, eu acho, de todos vocês é muito alto, né? Do Glauber, então, o Glauber, quem se fala, o Glauber é um dos caras que também olha com lupa lá quem é o cara que ele está comprando, qual é o laço desse cara, né? Se esse cara tem geração, se não tem geração, da onde vem essa energia. Eu acho que é um cuidado que todos vocês tomam bem, sabe? Fazem isso muito bem. Matheus, essa pergunta, ela precisa ser um pouco melhor aprofundada, discutida, principalmente para quem está pensando em entrar no Mercado Livre, justamente porque, sim, eu entendo, na verdade, que existe a possibilidade de você ficar sem energia por um problema técnico do teu fornecedor. Veja, nós somos atendidos pela concessionária de energia, mas no final das contas, essa energia que a gente compra, ela é repassada lá no final pelo sistema, via sistema da CCEE. Então, se a empresa, se nós não nos preocuparmos com a qualidade de quem a gente está comprando essa energia, isso pode, é muito difícil, mas pode sim ocasionar, né, numa falta de fornecimento de energia para o cliente final. Então, é por isso que é bom ter uma empresa gestora para participar, para fazer todo um ranqueamento de empresas fornecedoras, né, para a gente não cair em empresas que estão aventurando no mercado. Aventurando entre aspas, né, mas que empresas que não têm a solidez.
Então, tem que se tomar muito cuidado de quem você está comprando energia, de quem você está cotando. É uma preocupação muito grande em todos os nossos processos de compra de energia. Nós temos hoje aqui no grupo 3 contratos vigentes, estamos partindo para um quarto contrato, e já estamos falando em renovação desses contratos vigentes. Então, o pool de empresas que a gente monitora é bem seleto, né? Antes a gente disparava a cotação para várias empresas, mas hoje, com essa expertise que a gente vem ganhando ao longo desses anos, a gente tem outros critérios de avaliação. Então, as empresas que estão pretendendo entrar no Mercado Livre, a gente deixa essa dica de avaliar com muita calma, sempre em parceria com empresas do porte da Eletron de gestão, porque essas empresas sim têm a capacidade de conhecem muito melhor o mercado, né, e sabem quais são as empresas, quais são os fornecedores de energia, sejam eles comercializadoras, sejam eles geradores de energia, que podem dar a segurança que nós precisamos. Então tem que ter muito cuidado. O Mercado Livre ele não é só preço de energia, preço de contrato de megawatt-hora. Tem que ter muito cuidado com isso. Existem vários fatores que devem ser observados, né? Então não adianta eu conseguir um valor de megawatt-hora baixo e eu não levar em consideração outros fatores, porque tipo histórico de fornecimento, histórico de desconto, penalidades. Então tem vários fatores que precisam ser analisados com calma antes de se fechar um contrato. Não entrem na seara de preço, só de preço de megawatt-hora. Quanto mais baixo o megawatt-hora, melhor. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande. Geralmente, os contratos de energia são de 3 a 5 anos, então é muito tempo para ficar sofrendo na mão de empresas que não têm a capacidade de atender às suas expectativas. Isso que o Glauber falou é importante mesmo, né? Às vezes não é só preço, né? Preço é importante, mas não é tudo nesse mercado. Pode complementar, Jorge. Eu acho que é importante você conhecer, como qualquer outra coisa que você for comprar, né? Se você vai comprar energia, é bom você conhecer o capital social desse proponente, né? Desse possível fornecedor, se ele tem protestos, se tratar com empresa grande, saber se ela se essa empresa é geradora de energia, quantas usinas, de que maneira gera essa energia, se é uma grande comercializadora, e é para isso que a gente paga a mensalidade aí, com muito gosto aí para a nossa gestora aí, para a nossa empresa que faz a consultoria, nos ajuda aí. Então, é para isso que a Eletroenergy está aí. E, graças a Deus, nos indicou bons fornecedores, bons parceiros, e até hoje não tivemos problema. Então, é importante, sim, o Glauber está certo, você conhecer o capital social, saber se ela é geradora ou não, saber os contratos que ela tem lá na CCEE, se possível, né? Conhecer esses contratos, e pesquisar, né? Fazer uma pesquisa aí, conhecer os clientes dessa empresa, desse fornecedor, perguntar se teve problema, fazer checar as referências. É isso. Tá certinho. Vou puxar um pouquinho aí o Marco para falar um pouquinho, porque o Marco foi um namoro que nós tínhamos lá com o Sergipe Industrial, né, Marco? O Marco sempre optou, né, tinha um critério, um crivo de comprar de grandes geradores, né, geradores de grupo, né, vamos dizer assim, empresas de grupo, né, que são donos de distribuidora, né, e aí a gente conseguiu mudar um pouco isso, né, na cabeça dele, e eu acho que até agora não tem nenhum arrependimento, né, Marco? Não, com certeza não, né? O que o Glauber falou, o que o Jorge falou também, eu assino embaixo também, né? Tem que conhecer as empresas, né? Que é importante. E como você mesmo falou, Matheus, desde 2012 praticamente a gente aí está no Mercado Livre, né? E realmente a gente pesquisou muito, conversou muito, principalmente com as grandes empresas, né? E principalmente como vocês mesmos falaram, né? É uma mudança cultural, né? Então, quando muda um pouco a cultura, sempre fica essas de questionamentos, como você mesmo falou, se é mito, se não é. Então, essa parte da qualidade da energia não tivemos problema nenhum, que é o mito, né? E a parte de serviço com a própria distribuidora de atendimento e etc. também não tivemos problema nenhum, ao contrário, também sempre tivemos
boa atenção aqui, né? Desde o início até que facilitou nessas nossas negociações, como eu disse a vocês aí, que a gente negociou principalmente com as grandes empresas, né? Para ter menos preocupação, né? E mais tranquilidade, né? Aqui mesmo em Sergipe, Aracaju, que a gente, coincidentemente, foi a própria Energisa, né, Matheus, que você mesmo conhece, a Energisa distribuidora com a comercializadora. Então, isso assim deu uma maior tranquilidade para com a gente também, né, que nessa parte de atendimento também a gente sempre foi bem atendido, né, então não tivemos problema nenhum. E como você falou agora há pouco, né, Matheus, essa um pouco de mudança também cultural, né, então vocês também me convenceram tudo para ficar mais tranquilo, e como o Jorge falou, o Glauber falou também, para conhecer quem é a empresa, né, onde a empresa está operando, quem são os clientes da empresa, o capital social, né, enfim, a estrutura da própria empresa, né, é uma empresa séria, correta. Então, vocês aí também fizeram um bom trabalho, além de um trabalho de convencimento, um trabalho de credibilidade, que é o mais importante, né. Eu acho que eu falo muito da credibilidade, porque você fala e tem que provar o que está falando. Então, isso vocês têm provado, comprovado, isso que é o mais importante, a credibilidade, né? Que às vezes para perder a credibilidade é rapidinho, mas para você conseguir segurar essa credibilidade é uma luta muito grande, a gente sabe bem disso. Então, a gente está começando agora a trabalhar, né, Matheus, mas vocês aí vinham nessa perspectiva, nessa luta, e conseguiram, né? E conseguiram também muito bem, viu? Com um contrato muito bom, a médio prazo até, né, Matheus, como você sabe bem disso, que a gente vai até 2026, viu? Você conseguiu isso aí. Então, que normalmente os contratos 3 anos, 4 anos, né? Que é o normal e natural, mas se Deus quiser, com vocês, com a parceria de vocês aí, dando atenção a gente, fazendo essa gestão para com a gente todo dia vai aprendendo, que sempre tem novidades, né? A gente vai aprendendo, eu gosto de conversar muito também, né? De aprender muito, né? E é como eu disse mesmo, a gente que é cliente aqui desde 2012, eu venho conversando muito e aprendendo muito, né? Então, isso a gente está, assim, satisfeito, né? Com essa parte do Mercado Livre, justamente também pelos benefícios, né? Tem seus custos, né? Que a gente consegue reduzir os custos do preço da energia, né? E graças a Deus não tivemos problemas nenhum com a empresa, né? A distribuidora também. Então, basicamente é isso. Tem sempre, às vezes, que ocorrem novidades, né? Como agora essa parte do coronavírus, tudo, essa parte contratual, né? Como você mesmo disse, nossos exemplos aí de shopping center, né? Que está praticamente assim, praticamente não, fechado desde o dia 20 de março, né? Então, tem mais de 3 meses aqui com um shopping fechado. A gente nunca ia esperar isso na vida, né? Eu tenho poucos anos ainda de vida, mas o pessoal fala, principalmente os mais idosos, que nunca viram isso na vida, né? Quando é que eu ia pensar que o shopping ia estar fechado aí mais de 90 dias, há quase 100 dias aí o shopping fechado, né? Então, tudo isso muda, né, com os aspectos, com o mercado, e não é só o mercado Brasil, é o mercado mundial, é uma doença nova, né? Então, tudo você reajusta, a gente conversa, a Matheus sempre dá ideias interessantes, né? Para a gente sempre diminuir os custos com o shopping fechado. Então, a gente sempre vai aprendendo com novidades, às vezes que a gente nem percebe, né? Mais na frente. Então, é isso. Eu acho que a conversa e a aproximação, como eu sempre falo até para o próprio Matheus, sempre fique junto de mim, que eu gosto de escutar mais do que falar, né? Para que a gente aprenda muito mais, né? Então, é isso aí, né? E o Mercado Livre, como eu disse, para finalizar, eu estou assim, bem satisfeito assim, com as gestões anteriores e essa agora aqui com o próprio vocês, Matheus, da Eletro também, que tem também uma atenção muito grande para com a gente. E a gente também confia, né, em vocês também, nessa recíproca que é importante, né? A confiança entre ambas as partes, né? Então, é isso aí. Bacana, Só Marcos. complementando o que eu falei antes, desses proponentes, desses fornecedores, né, que você iniciar um namoro, né, e que possivelmente transformarão em um fornecedor contratado,
de vocês. É importante você conhecer o patrimônio líquido dessa empresa, você conhecer, se for uma comercializadora, numa comercializadora grande, quem são os fornecedores de energia para essa comercializadora. Se não, se for uma empresa de geração, saber o nome dos empreendimentos, em que local, né, em que locais que são essas usinas, se é hidrelétrica, se é eólica, se é fotovoltaica, se é solar, né, se é a biomassa, se é usina termoelétrica diesel, você conhecer essa empresa, né, e elas informarem as potências instaladas de geração em megawatt, né, os locais, você conhecer o volume de energia comercializado mensalmente, né, por esse proponente, por esse possível fornecedor, e agora um assunto de compras, né, que é obter o contrato social, a última alteração do contrato social, a pesquisa no Serasa, fazer pesquisa de protestos, é isso. Obrigado. O máximo, né, Jorge, de informações que você conseguir retirar para ter segurança, né, é bem-vindo, né? Vamos para a terceira aí, o pessoal pode soltar aí a terceira perguntinha. O pessoal agora tá votando rápido, hein? O pessoal agora ligou aí o 220. Matheus, na verdade, não são, até agora eu acho que não veio pergunta, são afirmações, né? São Isso. É um mito ou um fato, né? É um mito. É mito ou fato, exato. São Aí. afirmativos. Vou pegar uma aguinha ali, pessoal. Peraí. Fica à vontade, Jorge. Obrigado. Essa aqui foi de lavada, né? Jogo muito bom, foi lavada, então isso mostra, né, que meu time comercial tá fazendo bem, né? Aí a lição de casa foi lavada. O consumidor livre pode ficar sem energia se consumir mais do que contratou, né? Todo mundo aí já tá craque em spot. O Marco tá entre comprar e vender, né, Marco? Depois dessa questão de shopping, compra e vende aí quase todo mês. O Albert sempre tem um ajustezinho para fazer também, de curto prazo. O William também nem se fala, né, William? Ultimamente a gente também tá bem craque em compra e venda todo mês, né? Tá fácil não. Estamos na luta. É verdade. Você tem a flexibilidade, né, nos contratos. Se o seu consumo ficar acima do take máximo, que é o que você contratou, o seu flat, né, seu take central, mais a flexibilidade, o percentual, normalmente 10%, você recorre ao mercado spot, né, o mercado de curto prazo, e, é claro, você se submete aí, fica à mercê desses preços, né? Mas ficar sem energia é impossível. Eu até vou puxar o gancho do Jorge, né, até para a gente contextualizar, né, eu acho que o risco, né, de fornecimento, né, eu acho que vocês foram muito bem, já colocaram, deixaram bem claro que não existe, né, de falta de energia em si, né, na planta, mas os riscos são maioria de riscos financeiros que são inerentes, né, à operação. Então, o grande problema, eu acho, do spot, né, que a gente tem muito medo, né, o Marco está até olhando aí, é de vender muito barato, né, Marco? Ou comprar muito caro. E, infelizmente, né, parece que é uma lei de Murphy, né? Quando o consumidor precisa vender, o preço spot, que é o mercado à vista, né, do curto prazo, está muito baixo. E quando ele precisa comprar, o preço spot está muito alto, né? Não sei, mas parece que geralmente acontece isso. Como eu falei, o negócio do shopping mesmo, né? Teve essa novidade aí dramática, né? O shopping fechado 100%. Aí tem uns contratos nossos fechados, né? Disse que não ia ter problema nenhum, lógico, se o preço do mercado de energia tivesse bom. Você vê que o preço do mercado hoje está no chão, né? Então, quer dizer, aí isso dificulta muito mais, né? É natural, né? Se o preço do mercado tivesse bom, aí seria muito mais fácil as negociações, né? Mas, como o preço do mercado está no chão e a gente tem um contrato, né, a cumprir, né? Então, a gente tem esse prejuízo, dizer assim, né? E tem que resolver. E como eu falei agora há pouco também, que até você tinha ideia, a gente mudou o contrato, né,
Isso. que A gente agora vai, vai sendo isso. nas dificuldades, né, a gente vai fazendo os malabarismos, né? Eu acho Isso, que é por isso que é importante você estar alinhado, né? Ter uma empresa aí que possa te auxiliar para pensar um pouquinho fora da caixa, né? Para tentar Matheus, diminuir aí esse prejuízo. Pode falar. Matheus, eu acho que só um ponto, eu acho que é importante, assim, já tá, é mito que não fica sem energia. Agora, eu acho que um ponto que já é comum, né, e eu acho que é consenso de mercado que precisa melhorar quando você fala de mercado spot, é um mercado mais bem, não falo nem regulado, né, mas eu acho que a forma com que o mercado atua hoje, o spot, às vezes ele é difícil, principalmente quando você trabalha com energia incentivada, né? Uhum. Essa regulação aí que se busca, uma bolsa de fato, né, vai para B3, aí você tem uma transparência, um maior número de players, vai facilitar quem trabalha nessa necessidade de compra spot, né? O que eu vejo, assim, que às vezes no spot você acaba, de fato, a lei de Murphy, ela se aplica muito à sua posição, né? Então, se você avançar nessa questão do mercado livre, no sentido de ter uma regulação melhor e, de fato, abrir isso na bolsa, ter maior número de participantes, né, compradores e vendedores, eu acho que você consegue melhorar e evoluir o mercado. É isso que o William Eu acho colocou. Desculpa, Jorge, pode falar. assim, o preço, né, da energia no curto prazo, no spot, ele é balizado e referenciado pelo PLD, né, pelo preço da liquidação das diferenças lá na CCE, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O PLD, o Matheus pode me corrigir se eu falar besteira, pode falar com mais propriedade, o PLD é altamente influenciado pelo volume de chuvas nas cabeceiras dos rios esses que alimentam os reservatórios de estiagem das usinas hidrelétricas, e pelo consumo de energia também. Por exemplo, nessa pandemia aí, o consumo de energia cai, e a lei da oferta e da procura, né? O preço tende a cair. Então, tem essa dupla aí, ó, a chuva e o consumo, a demanda, né? Me corrija, por favor, Matheus. Não, foi perfeito, Jorge. Um dos motivos, né, da volatilidade, eu acho que o pessoal que já acompanhou essa semana de webinar, né, eu acho que foi na quarta que o Rafael, que é o nosso gerente de preço, colocou, é a questão da matriz, que é uma matriz hidrotérmica, né? Como o preço spot ele é muito sensível à chuva, né, e chuva é uma questão que a gente erra às vezes de um dia para o outro, né? Imagine você precificar isso 6 meses para frente, um ano para frente, né? Sem contar o fato que o Brasil ele sofre muito alguns fenômenos, né, climáticos, né? O Ninho, Laninha, que acaba influenciando no regime de chuva, né? Sem contar o fato que a questão da pandemia, né, por os preços estar baixo, que o Marco colocou aí no início, que o shopping por estar fechado e tem um contrato, ele tem que honrar esse contrato, né? Mas o fato é que, devido à oferta e demanda, como você bem colocou, né, Jorge, a carga caiu, né? A geração continuou ali. A gente saiu de um período úmido razoável, né, esse ano, né? Os reservatórios estão com um volume razoável, então o preço de fato ele cai e muito difícil, né, para o cara que tem que vender. O Zé Ricardo falou algumas estratégias ontem também, né, no webinar de ontem, mas o fato é que uma coisa que eu acho que é consenso é que são esses 3 meses aí que a gente está passando por essa dificuldade, né, desde março, né, não inviabiliza um projeto de 4 anos de Mercado Livre, de 8 anos de Mercado Livre, então são 3 meses de prejuízo contra um projeto muito vencedor, né, no geral. Matheus, eu quero até me desculpar aqui com você, com a Eletroenergy, publicamente. Eu só consegui ver o de segunda-feira, o webinar, um pouquinho, não foi todo daquela pessoa do Bradesco, e o de terça, o de quarta e o de ontem eu não consegui, me desculpa, tá certo? Não, Jorge, a gente sabe que vocês o tempo de vocês é muito corrido, né? Eu que até agradeci, né, de vocês de novo, e até agradeço a disponibilidade de tempo que vocês tiveram de participar, né? Que todos vocês são muito atarefados, né? Matheus, me permita. Claro, Glauber, fica à vontade, viu? Até para deixar o pessoal que está nos assistindo aí bem ciente, no Mercado Livre, o mercado de curto prazo é o mais imprevisível que tem. Então, é uma das situações que o pessoal deve tomar muito cuidado, porque a imprevisibilidade é muito grande. Vocês já colocaram de forma bem clara alguns dos fatores que fazem essa imprevisibilidade. Então, é sempre bom, novamente, reforçar a necessidade de ter uma empresa gestora de qualidade.
porque apesar das gestoras terem no seu quadro funcional técnicos que monitoram todos os parâmetros, mesmo assim ainda é difícil prever o mercado de curto prazo. E a gente, como cliente final, justamente sofre a lei de Murphy, como citado por você, Matheus. Então, às vezes, a gente precisa comprar um volume para recompor uma energia que é consumida a mais. Às vezes, a gente tem uma sobra de energia que a gente precisa vender. Então, não dá para ter certeza. Ano a ano, a gente vê as variações, no mês a mês, é bem complicado. Então, é por isso que é importante ter uma empresa gestora que faça uma análise técnica e econômica lá no início, na época da migração, para ver toda a sua curva de carga, fazer um estudo adequado, fazer uma flexibilidade adequada, uma sazonalização adequada, para evitar justamente fugir do mercado de curto prazo. Claro, tem clientes que, pelo comportamento da carga, fica muito complicado trabalhar isso, pela variedade das atividades econômicas. Então, tem atividade econômica que é muito difícil. Então, o mercado de curto prazo, vejo eu, que seja a questão mais imprevisível que tem no mercado livre. É muito difícil você cravar uma situação. Durante 6 meses o mercado vai se comportar assim, é muito complicado. Então, as grandes gestoras nos ajudam a ter segurança, para sofrer o menos possível, nessa hora de comprar ou vender energia que sobra ou que falta. Então, é importante ter ao lado parceiros, os gestores de competência. E a Eletro se mostra muito bem, nós não temos nada a reclamar nesse aspecto. Então, sempre muito, muito preciso as colocações deles, nos tem nos ajudado muito. E nós, até hoje, nesses 3 anos de Mercado Livre, quanto à questão, nesse aspecto de curto prazo, nós não tivemos nada que nos chateasse ou alguma manobra que nos trouxesse prejuízo. Então, é muito importante ter parceiros que tenham a competência de monitorar de forma adequada esse mercado. Só complementando, quem for um aconselhamento aí para os amigos que estão nos assistindo, quem for migrar para o mercado livre de energia, é fundamental assinar contratos de longo prazo, né? Você não ficar exposto ao spot, ao curto prazo. É importante você ter energia contratada em contratos de longo prazo. E acima de tudo, Jorge, é a questão de analisar bem a curva de carga, do empreendimento. É muito importante isso, porque é no mês a mês, que você vai ver a necessidade ou não de compra ou venda de energia. Então, fazer uma curva de carga, analisar a curva de carga de cada empreendimento e fazer uma contratação, uma flexibilidade baseada na tua demanda de energia é muito importante. É isso que vai fazer você fugir do mercado de curto prazo. Tá com a sua carga bem monitorada, bem ajustada ao seu contrato. E os contratos com a sazonalização, o Matheus pode me corrigir também, a sazonalização dos contratos é muito importante também você observar e usar a sazonalização a seu favor, certo? Perfeito. Isso até é importante, até que o Jorge falou e o Glauber falou, e o Matheus agora está bem de prova que recentemente a gente está fazendo isso, né, Matheus? Então, essa parte de contrato a gente estudou muito, trabalhou muito, principalmente a flexibilização, a sazonalização também, né? Porque eu dou um exemplo do nosso setor mesmo, que é o setor têxtil, que normalmente em dezembro para muito, né? Então a gente sempre dá as férias coletivas, mais ou menos do meado de dezembro para frente, para pegar Natal, Ano Novo, né? Então sempre fica uns 15 a 20 dias parado, né? E com isso a gente sempre se ajusta nesse final do ano, mas o restante do ano é mais constante, né? Também a gente não gosta nada de ficar mercado spot, não. A gente gosta do contrato 100% cheio, né? Por isso que quanto maior a flexibilização, que eu brigo com o Matheus, com a flexibilização maior, a sazonalidade também, isso é fundamental. Então, como eu disse e falei até do preço agora que está lá embaixo, lógico, também eu tive ao contrário também, na época shopping, também, né? Em dezembro, alguns anos atrás, que o preço do PLD é até o teto, e o teto era 800 e poucos reais naquela época, que hoje é até menor, né?
que é justamente em dezembro que eu parava aqui a fábrica têxtil, né? Então, eu também ganhei dinheiro nessa parte também vendendo energia, que sobrou energia e peguei o teto, né? Então, você tem que fazer justamente esses estudos da demanda, da necessidade, né? E normalmente, como a gente sempre conversa, né, Matheus, nessa parte de dezembro, janeiro, sim, os preços assim melhoram mais um pouco, né? Mas, como também eu disse também, Matheus, essa parte de energia é muito complexa, né? Varia muito os preços, depende muito da climatização, da economia e etc. Eu até brinco muito que você ficar antenado muito nesse mercado de energia, eu acho que é muito pior, é mais fácil até você ganhar na loteria, porque muda muito. Eu dou exemplo agora, nesse ano mesmo também, que a gente vendeu energia também, até no Top Shop, né, que sobrava energia, em janeiro e em fevereiro, que os preços estavam também melhores, e ganhamos Uhum. também nessa data. Então, optamos por isso. A gente já sabia que mais na frente ia diminuir esses preços, mas eu já quis me segurar, já ganhar em janeiro e fevereiro, né, para equilibrar. Então, ganhei, depois estou perdendo para manter a média. Né? Tá Então, certo. Tá você certo. vê que varia muito. Janeiro estava um preço, fevereiro outro, agora já está no chão, né? Então, é um mercado muito volátil, né? Que você tem que estar antenado muito, né? Conversando muito, né? Para errar o menos possível. Mas é isso aí que eu queria dar esse depoimento também. Não, perfeito. Eu acho que vocês colocaram muito bem, né, a importância de você ter um contrato de longo prazo, né, e não ficar no spot. Às vezes o consumidor se ilude, né, pela foto do spot estar muito baixa, né, e achar que aquilo acontece e sempre acontece. E o Glauber colocou bem com o Jorge em questão de previsibilidade, né. Infelizmente, né, ainda não temos uma bolsa, né, no mercado, como o William colocou, comentou, que diminuiria mais essa questão de volatilidade pelo fato de trazer mais liquidez e até você usar ferramentas que hoje são ferramentas de mercado financeiro, né? Opções, enfim, derivativos, opções, opções que existem hoje no mercado financeiro que você usaria como hedge, né, como maneira de proteger mais, né, essa questão de possíveis volatilidades de mercado de curto prazo e também de possíveis sobras, né, ou se não necessidade de compra. Mas o mercado livre, né, o mercado livre no Brasil, e não só o mercado energético, ele é um mercado muito novo. A gente sabe que veio ali com a reforma, né? Então criou-se, na verdade, o Mercado Livre desde 2006, então o verdadeiro Mercado Livre, a criação lá do consumidor especial. Então é um mercado muito jovem, muito novo. A gente até brinca que é um Mercado Livre hoje, né? Um mercado de balcão, um mercado financeiro da década de 70, parece muito, né? Mas o mercado vai evoluir como tudo, né? Como tudo vai evoluir. Hoje já tem algumas entidades de balcão que já conseguiram até autorização já, né, da própria CVM para fazer uma questão de uma bolsa, vamos dizer assim. Eu acho que no futuro muito próximo não tem para onde o mercado não caminhar para não ser um mercado de bolsa, né? Mas muito bom a colocação de vocês. Vamos para a última pergunta. Antes da gente ir para a última aí, quem está assistindo tem aqui um balãozinho aí embaixo, né, do webinar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta direcionada para um dos participantes, vocês sintam-se à vontade, tá? Que eles estão aqui. O Marco já está com uma carinha aí meio... Fica tranquilo, Marco. As perguntas para você só vou mandar as difíceis para o Marco, tá? Só as difíceis para o Jorge e para o Glauber vai ser as mais ou menos aí. E o William tá Obrigado. tranquilo. A última pergunta aí. Você tá dividido, hein? Vamos lá, né? Se houver um racionamento, o consumidor livre pode ser prejudicado?
Vocês estão vendo aí o resultado? Todo mundo vendo? Meio a meio, hein? Meio, praticamente. Meio a meio, essa foi boa. Essa foi a polêmica aí, né? A pegadinha aí das perguntas, né? E aí, o que vocês acham aí? Vocês que já são especialistas aí, né? A gente já chegou à conclusão que vocês são especialistas, viu? Se não houver um racionamento, o consumidor livre vai ficar do mesmo jeito que o consumidor cativo, né? Vai ficar... Boa. Alguém? Todo mundo compactua aí com o Jorge? Atua. Ele vai equivaler ao mercado cativo, né? Isso aí, cara, perfeito, né? Que nem essa é uma dúvida que tem sempre, né? Qualquer racionamento por uma questão governamental, todos os consumidores estão sujeitos, né, à mesma legislação. Então, se tem um racionamento onde sugere-se, né, um corte de carga de 5%, fatalmente todos os consumidores que fazem parte do sistema interligado acabam tendo que estarem sujeitos a essa redução da carga. Então, não é bem prejudicado, né? Eu coloquei prejudicado para induzir, né? A gente colocou prejudicado para induzir, mas tem que se adequar na mesma regra de redução de carga que haveria para o consumidor, né, cativo, né? Inclusive nós, né, nas nossas casas aí. Eu sou mais jovem, né? Vocês, né, tirando aí, vocês, não sei se vocês viveram um apagão, né? Talvez um de vocês, lembro. acho que o Glauber também, né, Glauber? A gente já é mais jovem. O William, mais ou menos também. Que Agora isso, o Jorge. Eu lembro do apagão, foi 2000, 2001, por aí. Perfeito, de 2000 para 2001. Eu só vejo apagão no livro de história. Os vendedores, os fabricantes de geradores a diesel ganharam muito dinheiro com isso, né? Os fabricantes de geradores a diesel. Ganharam muito dinheiro. Acabaram as perguntas, eu queria só tocar agora em um dos benefícios que o próprio Jorge falou aí da questão do gerador, né? Queria passar a bola aí para vocês antes da gente dar uma olhada nas perguntas a respeito de, na opinião de vocês, aí, qual que foi a maior dificuldade e qual que foi o maior benefício, né, que o Mercado Livre trouxe para a operação de cada um. A gente sabe que é o benefício econômico, né, que é a economia, que de fato é a cereja do bolo do Mercado Livre, mas teve outras coisas que agregou a operação, né. A gente já falou aqui já de planejamento, né, de você ter previsibilidade de contratos. Jorge pode falar aí de outros fatores, então eu vou começar com o Jorge aí. Sem dúvida, além do benefício da economia, né, o benefício econômico, financeiro, nós podemos, quando nós migramos para o mercado livre de energia, graças a Deus, nós tivemos a possibilidade de parar nossas usinas termoelétricas diesel nas nossas plantas industriais no horário de ponta, né? Ficamos sem aquela obrigação de entrar com geradores, consumo de diesel, geração do quilowatt-hora caro pelo diesel no horário de ponta, é claro, no cativo se torna vantajoso, né? Devido ao preço do quilowatt-hora ser alto no horário de ponta. Mas tem os problemas de manutenção preventiva, manutenção corretiva, uma transferência que pode não vir a ocorrer, uma transferência em rampa, e, querendo ou não, é mais equipamentos trabalhando. Então, você conseguir parar a sua usina termoelétrica diesel no horário de ponta e deixá-la só para emergência, só quando faltar a mesma concessionária como backup, foi excelente para nós, do ponto de vista de manutenção e operação. Obrigado. Excelente. Mais alguém aí quer pontuar? Ô, Matheus. Aqui na empresa nós sentimos esse mesmo impacto, né, com nossas usinas de geração a diesel. Todos os empreendimentos do grupo possuem usina de geração para atender 100% da carga, então essa é uma premissa da empresa. E com a entrada no Mercado Livre, a gente sentiu esse impacto, né, positivo com a entrada no Mercado Livre. Então, poupar equipamento, até a questão de legislação ambiental, os órgãos de regulação ambiental pararam um pouco de nos perturbar por conta dessa questão do funcionamento das usinas, apesar da gente fazer uma engenharia de qualidade. Sempre os nossos empreendimentos ficam dentro de grandes centros urbanos, áreas densamente populosas, então sempre tem a questão de ruído, né? Isso tudo facilitou muito. Apesar de nós usarmos
todos os artifícios que a gente pode, tecnicamente, para redução de ruído, mas você sabe, usar grandes geradores a diesel no centro urbano é muito complicado. Então, beneficiou toda a cadeia, não só a empresa, como também a vizinhança, o entorno. E sem falar na poluição, né? Você está reduzindo e muito a emissão de CO2 com a parada das usinas no horário de ponta. E isso também é um item que nós conseguimos capitalizar. Isso facilitou nós ganharmos o selo do Instituto Chico Mendes. Justamente um dos pontos, um dos quesitos que foi pontuado pelo Instituto foi justamente ter a questão de fonte de energia renovável, né? Nossa energia 100% incentivada. Isso nos deu muitos pontos para conquistar o selo do Instituto. E, assim, é uma vertente da empresa, passou a ser uma vertente da empresa buscar essa questão ambiental. Então, todo ano a gente renova e a questão da parada dos geradores no horário de ponta foi fundamental para esse aspecto. Então, é uma das coisas que a se pensar, né? Pouco se explora essa questão, né, do mercado livre, a questão da ambiental, e, na verdade, tem muita coisa aí que a gente pode se beneficiar. Só para contextualizar, a energia lá do Grupo Líder é energia com 100% de desconto, né? Para o pessoal que está assistindo, a energia com 100% de desconto advém de fontes, né, de biogás. Muito advindo de aterros, né, de lixo, mas principalmente de aterros sanitários e PCHs aí construídas que são mini hidrelétricas, né, até 2006, tá? Deixa o William aí complementar. Então, antes de falar dos benefícios, na verdade, eu queria comentar das dificuldades que a gente teve, né? E eu acho que é comum de todo mundo em várias etapas da empresa, é a questão da burocracia. Nós tivemos mais de 10 anos para conseguir fazer a migração da unidade de abatedouro nossa. Ainda a empresa distribuidora era uma empresa pública, né? Muitos trâmites, muita burocracia, dificuldades vamos dizer assim, teve que construir redes, né? Então, desapropriação. Então, vários fatores que, assim, foi uma novela mexicana para a gente conseguir fazer a migração, né? Então, foi um processo longo, danoso, bastante cansativo, né? Mas, olhando para tudo isso, da dificuldade, eu acho que os benefícios que os colegas falaram, eles compensam tudo isso, né? Hoje a gente pode olhar para trás e ver todos esses que foram elencados, e nós aqui, especificamente, a gente tem um benefício, vamos dizer assim, socioeconômico para a região, né? Porque houve toda uma readequação da rede elétrica com a nossa subestação que beneficiou o município. O município de Itaberaí, onde a gente está sediado, é um município com pouco mais de 40 mil habitantes. A gente tinha muito problema de queda de energia, principalmente em horários de pico, né? Lógico, por uma demanda nossa, mesmo entrando com estação de geradores a diesel, mas a gente sempre tinha problema de instabilidade. Então, com todo o processo, a gente fez uma readequação para uma 69, todo um projeto que, além dos benefícios para a empresa, teve um benefício socioeconômico para a região, né? Hoje você não tem esse problema mais, desde 2016. Então, a região foi beneficiada, o agronegócio da região foi beneficiado como um todo, né? Então, eu vejo isso assim, lógico, os benefícios, eu estou falando extra-empresa, né? Mas os benefícios econômicos da empresa foram muito bons, né? Foram acima de 45% em cima do mercado cativo. Tem um fator aí que foi fundamental, a gente pode falar assim, a janela, né? Isso é sorte, literalmente, a gente não pode falar com outra coisa, foi sorte, porque assim, você abriu um processo em 2005 e conseguiu migrar em 2016. E nós conseguimos migrar exatamente na melhor janela histórica, né? Segunda melhor janela histórica. Então, não é outro fator chamado sorte. Então, o que foi ruim, talvez, de a gente ter o problema da burocracia, talvez foi bom de ter nos ajudado a migrar num momento bom, né? Então, até isso também tem os seus fatores. Mas a gente também é muito satisfeito com tudo isso, com todos os benefícios que foram citados, benefícios econômicos, e também com essa possibilidade que a gente teve aí de ser um agregador socioeconômico para a região. Ô, William, eu tenho uma pergunta para você. Você, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a São Salvador teve que construir uma linha de transmissão de 69 kV. A minha pergunta, Exato.
a concessionária local, a distribuidora, ressarciu você? Você teve o ressarcimento desse investimento? Tem ainda, eu acho que até tem uma parte que está sendo feita, né? Tem toda uma legislação de restituição aí, né? Proporcional. Eu acho que até foi feito um valor residual agora, e eu acho que esses valores já devem estar bem próximo do que a lei permite, né? Mas sim, mesmo com a restituição, é muito ruim, né? Você pensar que a instituição privada tem que ir lá tomar atitude, ter o desembolso de caixa. Isso nós estamos falando em 2016, nós já estamos em 2020, e agora que você receber isso, né? Então, a ineficiência do Estado nesse aspecto é o que eu falei lá no início, a burocracia e a ineficiência do Estado acaba prejudicando aí, às vezes, muito que estão nos assistindo, que às vezes ainda não fizeram a migração, talvez venham passar por isso aí, né? Certo. É isso aí também que vocês falaram, foram muito importantes. Eu tocava muito com o Matheus sobre isso, né? Principalmente esse ponto que vocês tocaram aí também da linha, que aqui também, no nosso caso, a gente investiu na linha toda também, né? E a gente sempre ficava questionando isso, né? Porque é um investimento alto também. Muito alto, né? Muito alto. Então, é um questionamento que a gente vem discutindo até com o próprio Matheus também, justamente para esse ressarcimento, que não tivemos ainda esse ressarcimento, não. Né? E é um dos pontos que a gente já tocou até nesse assunto, né, Matheus, para a gente ver isso junto com a concessionária aqui, né, nossa, tanto aqui nessa unidade também, como na outra unidade. São as duas unidades que a gente investiu no 69. Então, são duas subestações, né? E que a gente gastou muito dinheiro nas subestações, nas linhas de transmissão também, né? Porque esse bem fica com a própria distribuidora, né? Então, quer dizer, a gente investe para que eles fiquem com esse patrimônio, né? Então, isso aí é um negócio que a gente já tem discutido muito para ver essa parte desse ressarcimento aí, que é um valor, assim, relativamente alto também e de grande importância. E além desse assunto, como o Jorge também, e Cláudio também falou também, essa parte também de meio ambiente também, né, que a gente também começou na filial, na nossa outra unidade, na parte de geração a diesel também, no horário de ponta também. Isso tudo tem as suas dificuldades, a manutenção, a parte ambiental, como vocês tocaram, também tudo isso a gente passou por essas dificuldades também, né? E, lógico, é muito mais simples e mais tranquilo sair dessa parte de geração de termoelétrica para no mercado livre. É muito mais tranquilo, mais prático. Né? Então, isso é também de fundamental importância. Né? Eu dou também um exemplo do shopping. A gente está no mercado livre, a gente só quer usar o gerador realmente se tiver um apagão mesmo, né? Na hora da necessidade mesmo. Né? Então, isso é que é importante aí. Então, isso tudo, tanto o Jorge como o Glauber falou e frisou bem nessa parte ambiental da termoelétrica, e também o William também foi um ponto positivo dessa parte do investimento dessa linha também, que Jorge também tocou nesse assunto, que é um dos assuntos também que a gente conversa e vai aprendendo muito, né? Que até o próprio Matheus falou, para vocês investirem não teve ressarcimento, nada ainda, então foi isso mesmo, né? E a gente teve que investir, obrigado a investir, e até agora ainda não tivemos ainda esse ressarcimento. Então, vamos, assim, sempre dialogar, lutar, né, para que consigamos esses ressarcimentos. Né? Por isso que eu gosto muito, como eu falei agora há pouco também, né, de escutar muito mais vocês do que falarem, que a gente sempre ganha, né, mais alguma coisa, né? Ganha informações, ganha essas coisas que são importantes e são valores, como eu digo e repito, substanciais. Então, agradecer a todos vocês também a participação de vocês, Matheus, de William, de Glauber, de Jorge também, que estamos também à disposição, né? Acabamos de conhecer também vocês aí, estamos à disposição para a gente sempre dialogar, sempre trocarmos ideias, para sempre aperfeiçoarmos muito mais, né? E errarmos muito menos, né? Se não puder errar, melhor ainda, né? Errar pequeno e pouco. Mas é isso aí, essa consideração que eu queria falar. Obrigado a todos vocês aí pela atenção e participação. Bacana. Muito bacana. Só para tranquilizar os nossos amigos aí que estão nos assistindo, não é uma obrigatoriedade para
você migrar para o mercado livre de energia, não é um pré-requisito legal, regulamentar, você investir numa linha de transmissão. Não é. E numa subestação, ou de 69, ou de 138 kV, 34B, não é. Você tendo a sua rede, você pode migrar com a rede que você tem hoje, desde que você atenda os requisitos que pede lá a concessionária, o projeto que você vai ter que contratar, o projeto SMF, né, um projeto do Sistema de Medição para Faturamento, que você vai submeter à concessionária local, e, sendo aprovado, você não precisa investir numa linha, a não ser que você precise realmente aumentar a sua demanda contratada em quilowatts, você precise de mais energia. Né? Com a estrutura que você tem hoje, a medição em média tensão, eu acredito que o Matheus vai me corrigir, talvez você consiga migrar atualmente com a medição em baixa tensão, mas você tendo a medição em média tensão hoje, as adequações que você tem que fazer na sua cabine de medição são pequenas, com um painel de medição e faturamento, o PMF, né? Algumas adequações e até atualmente, até os medidores homologados já são entregues pela própria concessionária. Antigamente, na minha época, nós tivemos que comprar os medidores homologados da Schneider e dos outros fabricantes, mas esse ressarcimento dessas adequações elétricas dentro das cabines, nós recebemos de forma até fácil e rápida. Né? A Eletroenergy nos ajudou nisso, nessa mediação junto das concessionárias, e esses investimentos que foram pequenos, adequações pequenas, repito, com painel de PMF, painel de medição para faturamento, com seus medidores, o medidor titular e reserva, ou só o titular, e adequações, o restante das adequações na medição, em média tensão. Então, essas adequações elétricas foram fáceis da gente, nós fomos ressarcidos. Mas, repito, a linha de transmissão não é obrigatoriedade, né? Você elevar de tensão. Você pode migrar com o seu 13.8, com o seu 11,9, com em Araraquara, KV, certo, Matheus? Perfeito, Jorge. Só para complementar, né? Antigamente, quando você migrava para o Mercado Livre, no caso dos dois, tanto do Marco quanto do William, né, eles são consumidores muito grandes, né? A gente está falando do abatedouro de Itabira, que são 10 megamédios, né? E o Marco tem uma carga de 7 megamédios. Então, é necessário, de fato, que eles tenham uma estrutura elétrica muito mais robusta, né? E essa questão do enchimento de uma subestação. Agora, para o consumidor menor, né, Jorge, que o Jorge também colocou muito bem, a questão mais técnica é a adequação do sistema de medição e faturamento, que até 2000, né, até eu acho que 2017, né, a distribuidora ressarcia, né, o consumidor que fazia essa adequação. Por isso que o Jorge falou que teve o ressarcimento, né. Só para contextualizar, a partir de janeiro de 2021, né, a responsabilidade da adequação da medição passa a ser da distribuidora. Então, é um dos motivos, né, que tem na questão de Mercado Livre para alterar as regras para tornar a questão da migração menos burocrática, né? A gente sabe que a adequação da medição, que nada mais é que a troca lá do seu medidor, né, para o medidor de medição de faturamento de Mercado Livre, é um dos gargalos, né? Tem até uma pergunta aqui em relação a custo, né? De qual que é o investimento, né, para trocar esses medidores. Isso depende um pouco aí de cada distribuidora, né? Eu acho que na época que a gente migrou as primeiras unidades era um custo muito alto. Só para a gente ter noção, a gente já chegou a ter adequações de medição com um custo de 60 a 80 mil reais, né? Hoje isso muito dificilmente passa de 15 mil, né? Eu acho que o Glauber já pegou a época já do custo mais baixo, né, para adequação de medição, né? Não. Não? Já pagou a porrada ainda, 30 e cacetada? Na verdade, aqui na empresa, o nosso corpo técnico procedeu Realizou, todas né? as adequações, né? Então, houve uma redução quanto a isso. Mas, em média, na época, lá em 2016, que foi o boom da migração, das migrações para o Mercado Livre, chegava a 90, batia 90 mil reais uma adequação. Caraca, é uma porrada, né? Na época, só para ter noção tão caro que era, você precisava ter 2 medidores, né? Tanto o principal quanto a retaguarda, no break, várias outras, né, acessórios, né? Que hoje, com a resolução lá 759, isso já mudou, inclusive colocando essa questão da adequação como responsabilidade da distribuidora. Tem uma pergunta aí também, vamos agora para as perguntas, né, um pouco aí.
uma pergunta do Lucas Correia. Boa noite. Não sei se vocês comentaram sobre o preço horário no Mercado Livre. Qual a expectativa de prazo de contratos, né? O Glauber já falou que queria responder, eu vou passar a bola para ele aí. Na verdade, eu já estou respondendo aqui, já respondi uma e tem uma outra que justamente fala sobre o Show. investimento para o SMF. Deixa eu Show. fechar aqui esse entendimento aí, Tá, eu respondo posteriormente. Passa a bola para o fechado. Jorge. Vou passar para o Jorge. O que você está achando aí, Jorge? Não sei se, como o Jorge falou, ele não conseguiu assistir, né? Mas está para implementar a partir do ano que vem o preço horário, né? Então, não sei como é que vocês acham que vai ter a expectativa de contrato aí, a pergunta do Luiz Correia. Olha, deixa eu ver a pergunta aqui. Não sei se vocês comentaram sobre preço horário e no Mercado Livre. Qual a expectativa de prazo de... Olha, eu confesso que preço horário no Mercado Livre eu não tenho muito conhecimento. Eu Para vou ter ajudar que... você. Não, para ajudar um pouco vocês aí, eu acho que no caso de uma indústria, né, o preço horário não impacta tanto, né, no sentido de você manter, né, a sua carga ali 100%, né. Então a maioria de vocês trabalham em 3 turnos, né. Então você já tem bem definida, né, a curva de carga, então vocês têm uma carga bem flat. Então a questão Certo. de precificação horária vai depender mais mesmo da questão do submercado que vocês estão inseridos, né? Eu acho que o Rafael falou na quarta-feira, né, que o submercado do Nordeste você pode ter uma volatilidade muito maior, né, em relação aos preços horários, pelo fato da questão do parque gerador e você ter várias fontes intermitentes, né, principalmente eólica hoje no Nordeste. Mas o fato é que, no geral, quando os reservatórios estão muito cheios, né, as próprias hídricas conseguem modular bem. Então, você não tem diferenças muito significativas, né, no preço horário para o preço atual, que é um preço semanal, né? Que não deixa também de ser um preço horário, né? Lembrando lá que o PLD é por semana, né? Mas por patamares de carga, leve, médio e pesado, onde esses patamares leve, médio e pesado, né, levam em consideração as horas, né? Então, ele não deixa de ser, mas a granulometria do preço vai ser muito mais, né, ampliada, né, com o preço na hora a hora. O impacto maior mesmo de fato é quando você tem um sistema onde você tem muita variação de geração e quando as hídricas, na verdade, né, elas não conseguem modular essa carga, né. Mas eu acho que para a indústria isso não vai ser um problema tão grande, né. O problema vai ser, eu acho que no caso do Glauber a gente tem que ver isso com mais calma para as unidades que não são 24 horas, né, Glauber? Porque é natural que oferta e demanda, né, nos supermercados que desligam às 10 horas da noite, quando você tem uma demanda baixa, o preço na madrugada vai ser bem mais baixo, né, do que o preço durante o dia, onde a demanda está ali, o pessoal está consumindo energia, né. Então, no caso dos supermercados que não são 24 horas, a gente teria que sim que analisar isso com mais calma. No caso das indústrias, que é o nosso caso aqui, não vai, o impacto vai ser muito pequeno, realmente, você está certo, Matheus, porque nós 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive feriados, e não tem diferença o nosso consumo. Nosso consumo Eu acho que vai... é igual ao de 10 horas da manhã, roda direto. Isso, que eu acho que vai dar para a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Que no caso da indústria, diferente do supermercado, a gente consegue, né, olhar qual é o horário de fato que está mais barato, né? E conseguir fazer a transição da carga para aquele horário, né? E qual é o horário que está mais caro, né? A gente deixar de consumir nesse horário, né? Então, vão se criar novos produtos, né? Então, vai depender aí da empresa para a gente ter inteligência de mercado, mas são vários fatores que influenciam isso, né? Não é só o preço da energia, você vai ter que pensar em deslocamento de produção, né? Você deve ter, né, uma transição aí entre os processos produtivos da sua empresa, então não deve ser fácil, né, a gente deslocar a produção toda para a madrugada, né? Então, será que dá para a gente abater, né, mais, né, aves durante a madrugada, que é o caso da São Salvador, e dar uma reduzida durante os horários que o preço está mais alto? Será que a gente consegue atingir os indicadores de produtividade? Na Piracanjuba, a mesma coisa, né? Produção de leite, a gente consegue modular? Então, eu acho que a partir do ano que vem a gente vai ter um aprendizado muito grande com o preço horário, né? O preço horário, se de fato ele entrar, vai trazer bastante aprendizado para todo mundo e vão surgir novos produtos, né? E mais uma oportunidade para todo mundo tentar otimizar mais ainda a sua operação.
No nosso caso, a vaca não se prende ao relógio. Vai dando leite a hora que ela quer e o produtor rural vai coletando esse leite. A gente passa lá e coleta o leite na fazenda, então não tem esse, a gente não consegue fazer essa modulação aí. Agora, o Luiz Correia, ele pergunta aqui, além do comentário sobre o preço horário no Mercado Livre, ele pergunta qual a expectativa de prazo de contratos. Os contratos nós já temos, né? Contratos assinados de longo prazo, né? Não sei se vocês acham que muda alguma coisa em relação a prazo, né? A gente tem aquela máxima, né, de contratos de 3 a 5 anos, né? Para trazer previsibilidade para a operação. Alguns de vocês, né, a gente contrata escalonado devido ao tamanho da carga, né? O que é isso? Tem vários contratos, né? São Salvador é assim e faz um preço médio pela carga. Piracanjuba é assim também, né? Que faz um preço médio pela carga, que é aquela história, né, da gente não apostar todas as fichas que nós temos, né, numa única janela e tentar aproveitar as várias janelas que vêm, que se demonstram, né, ao longo do período, né, de vários períodos úmidos para efetivar essas contratações e empilhando contratos. Eu não sei se, na minha opinião, não sei se muda aí. O que vocês acham? Você acha que vai mudar essa questão da precificação de 3 anos, 5 anos, o período? O que vocês acham do ponto de vista de vocês? Eu acho que não muda, não vai mudar. Acredito que também não deve ter grande interferência em prazo de contratos, não. Acho que também não muda muito não, tá bem, né? Como você mesmo falou aí, né, Matheus, que é de 3 a 5 anos, normalmente esses prazos o pessoal já coloca até na cabeça sobre isso. O nosso agora, para com vocês, é um pouco mais alongado, né? Então a gente espera que não tenha muita repercussão nisso não, né? E no caso nosso da indústria, como a gente estava falando, que é um pouco diferente do varejo, né? Vocês, a nossa parte de consumo de energia também não vai muito alterar não, porque o nosso consumo é constante, né? 24 horas também, domingo a domingo também, então não tem mais energia de madrugada, nem menos energia de madrugada não, porque a gente sabe que os horários de pico maiores aqueles horários de ponta, né, que falam, né, que consumo maior de energia, aqueles horários de menos energia pela madrugada, né, que consome menos energia, e assim vai. Mas no nosso caso aqui na parte da indústria, igual também a Jorge, que Jorge falou, também é bem constante, 24 horas, domingo a domingo também. Então não tem muito o que fazer, né? Com preço horário, o preço flat, você tem que produzir. Você tem que produzir. Importante é produzir. É por isso que o impacto em vocês não é tão, né, é relevante, tem que se fazer a conta de quanto que isso vai ser, né? Mas é um impacto que não tem como vocês fugirem, né? Devido à característica da indústria de vocês. Galba quiser complementar. Não, eu acho também que não vai alterar, né, na questão dos prazos de contrato, até porque a questão de prazo de contrato é uma questão comercial também, né? Muito, muito comercial. Então, depende de como as empresas vão se comportar, como o mercado vai se comportar se entrar a questão horária. Então, a gente só vai poder ter ideia mesmo com esse cenário rodando, né? Entendi. Muito complicado. Vamos aí. Tem mais uma aqui. No Mercado Livre, eu pago bandeira tarifária? Negativo. Fica fora da bandeira tarifária, é só para quem está realmente no mercado cativo, no ambiente de contratação regular. Até pelo contrário, quanto mais vermelha a bandeira estiver, melhor vai ser o seu resultado no mercado. Melhor, né? Quando você compara com que se você tivesse permanecido no mercado cativo, né? Quando você faz essa comparação, e quanto mais vermelha a bandeira tiver, melhor vai ser o seu resultado, a sua economia mensal. Então, a resposta... uma das vantagens, né, do Mercado Livre é justamente essa, né? Você ter a previsibilidade do teu contrato, né? Fechou aquele valor, não fica à mercê das bandeiras tarifárias. Né? É isso aí. Você não fica dependendo de chuva, de seca, e a bandeira tarifária é só para quem permaneceu no mercado cativo. Tem outra aqui também que fala de se vocês têm alguma dificuldade, né, operacional em relação aos pagamentos no Mercado Livre, né? Vários fornecedores, várias notas fiscais, se tem muito trabalho, né,
por receber várias faturas, e quando, no caso do consumidor cativo, vem uma fatura, tá bonitinha, vai ali e paga, né? É igual o nosso, Também não. o nosso Dificuldade exemplo aqui. Pode Ele até falar. respondeu, só para compartilhar aí a resposta. Pode falar, William. Então, no nosso caso, a gente tem, de fato, algumas faturas, porque como a gente faz escalonamento, a gente tem mais de um contrato. Então, depende de cada estratégia, né? Quem não faz escalonamento, você vai receber uma fatura cativa e a fatura do contrato livre. Mas, eu não, sinceramente, eu não vejo com grande dificuldade, não, desde que você tenha um gerenciamento, igual aqui a gente tem uma área técnica que cuida disso aí. Chegou, a gente já sabe fazer as alocações, eu não vejo como problema. Acho que o benefício é muito maior do que, vamos dizer assim, a simples dificuldade que você tem de fazer esse gerenciamento dessas notas. Eu acho que tem uma boa... Desculpa, Glauber. Geralmente são 5, né? 5 faturas que você tem que pagar quando você entra para o Mercado Livre, né? No contraponto de uma da concessionária. Mas é como o William falou, tendo uma boa gestão, gerenciando, depois, 1 ou 2 meses você já começa a rodar direitinho, o processo fica enxuto, e aí não tem grande dificuldade, não. Eu acho que tem uma boa aqui, né? Que eu acho que vocês vão poder contribuir bem. O Itaí Augusto Figueira, né, tá perguntando: quanto à tributação, vale a pena judicializar a cobrança do ICMS na TUJ ou mesmo cobrar a aplicação da súmula 391 do STJ? Pois olhando como custo fixo e a redução com os contratos no Mercado Livre, se vale a pena buscar também essa redução da tributação. Eu acho que a súmula 391 da STJ é aquela da demanda consumida, né? Só para contextualizar para vocês aí, para ajudar, tá? O líder tem uma experiência com essa questão da judicialização. Eu não estou lembrado agora de cabeça se os outros têm, mas o líder eu acho que é mais recente. Eu acho que eu queria até passar a bola para o Glauber começar aí com essa. Na verdade, a súmula 391, ela foi ratificada agora, né, em final de abril. Final de abril. Final de abril. Então, as concessionárias, elas já estão adotando, né, aos poucos já, essa questão de fazer o abatimento na demanda não utilizada. Aqui, a concessionária local começou esse mês, né, então, já está fazendo o abatimento da redução do ICMS na demanda não utilizada, mas vale a pena sim. O shopping do grupo já faz jus desse benefício há bastante tempo, né? Então é uma questão. Outra coisa, também tem que ver que tipo de energia você tem, né? Então, por exemplo, as empresas que têm contrato de energia 100% incentivadas não faz diferença. Sentido, né? Muito sentido, não faz sentido, exatamente. Então, mas é uma questão assim de correr atrás, né? E tem que ver também essa questão de como é recente também esse julgamento dessa súmula. As concessionárias elas já estão aplicando, como eu falei, aqui no Pará ela já começou a aplicar esse mês. Então acho que isso não vai ser muito complicado para frente, né? Tem que ver o para trás, correr atrás do posterior aí. E aí é uma análise individual de cada empresa. Aqui a gente já está estudando isso, né, para as outras unidades que não faziam jus desse benefício. Então, cada empresa faz a sua análise, mas vale a pena sim. Acredito que vale a pena. Bacana. Alguém aí mais quer complementar aí? Não sei se... Eu acho que o Glauber também falou correto também, né, nessa parte da demanda. Né? Aí, 100% não vale a pena, né? Mas a gente, como tem também, é incentivada a ter o SAP 50%, né? E tem a convencional aqui, né? E, como o Glauber falou, isso depende de cada empresa, né? Essa lei aí que falaram é apenas a diferença do consumo, né? Tem até empresas também, né? Que está consumo total também, nessa parte de ICMS também, né? Então, eu acho que isso aí é até mais importante ainda, né? Que eu acho que pode ter assim, um maior benefício, né? Além dessa diferença do consumo, né? Então, varia de empresa para empresa. Eu acho que a gente já está caminhando aí para nossas considerações finais, né?
eu queria dar uma palavrinha para cada um de vocês, se quiser concluir, né? Começar aí já, então, já que a gente já está aqui pelo Marco, de antemão, né? Eu já agradeço aí o tempo de vocês, agradeço a disponibilidade, vocês terem tirado aí um tempinho aí, eu sei da rotina de vocês que ultimamente está muito caótica, né? Apesar do home office, né? Tá todo mundo, eu acho que trabalhando em dobro, então tá complicado. Eu sei que o Glauber tá cheio de projetos aí das novas unidades do grupo que tá abrindo, o Jorge também cheio de projeto, né? Então, eu já, de antemão, no nome da Electron, já agradeço o tempo de vocês e o debate aí, a opinião que foi bastante enriquecedora, né? Acho que todo mundo tá bem... acho que conseguiu beber um pouco, né, dessa fonte de vocês e desse relato de experiência. Além disso, né, tem muitas outras perguntas aqui, essas outras perguntas que a gente não conseguiu responder devido ao tempo, a gente vai mandar aí para os painelistas e vou pedir para eles formalizarem e tirar um tempinho aí para responder e a gente encaminha aí para vocês, tá? E aí passa a bola ainda primeiro aí para o Marco. Eu também quero agradecer aí, Matheus, pela atenção de vocês, pela sua participação e principalmente pelo esse novo aprendizado também, né? Como eu já falei, né? A gente está participando aqui também, né? Falando das nossas experiências, né? No Mercado Livre, para tirar esses mitos, né? Esses medos, vamos dizer assim, né? E para trocar informações importantes em ambas as partes. Como eu disse, que a gente vai aprendendo também, né? Então, eu fico satisfeito também dessa interação. Isso foi muito importante, a gente podendo até debater mais vezes também, com mais informações, que sempre tem mais informações, mais novidades, principalmente no Brasil, que sempre muda a legislação, né? Então, a gente sempre tem que ficar antenado com novas informações. Então, obrigado, Matheus. Prazer, William, o Glauber, o Jorge aí também, né? Estamos conhecendo aqui agora também. Então, estou à disposição de todos vocês aí. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Marco. Pode fazer, William, as suas considerações aí finais aí. Então, da mesma forma, agradecer aí o Matheus pelo convite. A Electron tem sido um parceiro nosso aí já nas nossas gestões, né? Agradecer aos colegas aí, Marco, Glauber, o Jorge aqui do Goiás, né? Goiazão. Companheiro aqui do Goiás. Ao pessoal que nos assistiu aí, a gente espera de alguma forma ter contribuído, né? É muito vasto, a gente abordou pouco, né? Aqui, lógico que é uma questão de tempo, mas eu acho que todos aqui têm bastante experiência. Eu não sou técnico, mas já estou há algum tempo aí vivendo as experiências do Mercado Livre, né? E como o Marco falou, toda hora é um aprendizado novo, é algo que você precisa entender melhor, estudar. A gente espera ter contribuído um pouco aí e estamos à disposição também. Sucesso para todo mundo. A gente espera que esse problema dessa pandemia possa acabar o mais rápido possível, né? Eu sei que os colegas provavelmente estão sendo mais prejudicados que a gente, quem não é atividade essencial. Então, que dê tudo certo, o mais rápido possível passa, né? A gente tem vários problemas maiores aí que a gente precisa superar nesse Brasilzão, que é bom demais, mas tem problemas e a gente tem que pedir aí para que isso passe o mais rápido possível, para que a gente possa tocar a nossa vida aí. Sucesso para todo mundo aí, obrigado. Ok, obrigado. Passar para o Glauber, né? Fazer também. Matheus, foi um prazer poder participar com esse time aí de especialistas, né? O povo bate pesado, né? Eu peguei só o peso pesado. Conhece muito, né? Tem muita experiência, né? Isso é muito importante poder compartilhar com o público que nos assistiu, né? E assim, a mensagem que eu posso deixar para o povo que ainda está nos vendo é sempre no início, né? Procurar empresas fortes, né? De gestão, empresas que têm credibilidade. A Electron é uma empresa parceira do Grupo Líder, né? Então, tem 5 anos essa parceria, né? Começou em 2015 e nos mostrou muitos caminhos, né? Nos ajudou muito, crescemos juntos aqui na região norte. Então, é fundamental, a dica que eu deixo é começar o estudo no Mercado Livre procurando uma boa empresa de gestão.
É uma boa empresa de gestão no patamar da Electron, que é o início do sucesso para o Mercado Livre. Tanto para modelagens, para estudos técnicos, né, para orientações, estudos jurídicos. Então, é fundamental você ter deixar você tranquilo empresas que possam ter a capacidade de fazer a gestão, de monitorar todo o mercado para te passar uma segurança que é fundamental para a questão da migração. Então, é o recado que a gente deixa, é sempre procurar uma empresa de gestão séria como a Electron Energy. E foi um prazer participar aí com vocês, estamos à disposição. Vamos lá, Jorge. Obrigado, viu, Glauber, também, viu? Vou passar agora a palavra para o amigo Jorge, para ele fazer um encerramento aí também com chave de ouro, né, Jorge? Isso, eu quero agradecer também, obrigado ao Marcos Franco, ao William Castro, nosso goiazão aí, da Portal, e o Matheus, Electron Energy, me senti muito honrado, lisonjeado de participar, fazer parte desse seleto grupo. Quero agradecer os nossos espectadores, aí, nossos participantes, né, que tiveram a paciência aí de nos assistir, obrigado também. E o conselho, a palavra final que eu deixo é: vale a pena. Vocês aí que ainda estão estudando, estão avaliando, né, estão fazendo suas avaliações técnicas, financeiras, para o Mercado Livre, né? Vale a pena financeiramente, o ganho é muito significativo, né? Vale a pena, façam isso e boa sorte e contem com a nossa ajuda aí. Muito obrigado também. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Marco mais uma vez, né, pelo tempo, o William também por ter desprendido aí o tempo, obrigado também, o Glauber também, né, pelo tempo aí desprendido pelo debate, e o Jorge também, tá? A gente está muito honrado também de termos vocês aqui nesse nosso webinar. Uma coisa que a gente fica muito feliz é que vocês estão satisfeitos, que a parceria vem dando certo, né? E eu acho que isso é importante, né? O Glauber falou, a gente cresceu junto lá no Norte, já são 5 anos, né? Hoje, né, só para quem não sabe, mas o estado no Norte, né, o estado do Pará, que é o estado onde o líder está sediado, é uma das nossas maiores praças. Hoje a gente tem mais de 100 consumidores lá, e muito isso é fruto dessa parceria com o líder, né, que abriu muitas portas. No Goiás também, né, tanto o nome do Piracanjuba quanto o nome aí da São Salvador abriram também muitas outras portas para a gente, não só lá, mas como no Brasil no geral. Então a parceria é recíproca, né, estamos crescendo junto. A gente estava falando da São Salvador agora, fez um investimento que vai beirar, né, 450 milhões de reais, um novo frigorífico, né, de 1991 para cá, 29 anos, né, São Salvador tem, a gente já vai de 2.500 aves para 500 mil aves, né, então, assim, é muito gratificante a gente ver vocês crescerem dessa maneira, né, e se a gente puder participar disso, desse crescimento da São Salvador, o líder abrindo novas lojas, o crescimento do líder, vimos Piracanjuba comprar outros laticínios, né? Vi Marco Franco inaugurar o shopping, né? O Aracaju, então, para a gente é muito gratificante, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. E também queria agradecer a todos vocês que desprenderam um tempo aí de vocês para acompanhar esses nossos webinars aí durante as semanas. A gente sabe, né? Que foi o que a gente brincou, mesmo em home office, né? Tá todo mundo meio que trabalhando o dobro, né? Do que costuma no escritório. Então, se você tirou um tempinho na semana para assistir alguma, né, palestra que a gente conseguiu aí, espero que a gente tenha agregado algum valor, que tenha agregado algum conhecimento para vocês, que o objetivo é esse. E você pode contar aí, vocês, se tiverem qualquer outra dúvida que eu falei, a gente está à disposição, nossa equipe está à disposição. Obrigado, boa noite a todos, boa sexta e bom final de semana, né? Hoje é sexta, a gente também é filho de Deus, né? Sucesso aí, tudo de bom. Obrigado, viu? Um abraço. Boa noite para vocês, abração. Boa noite. Tchau. Tudo de bom.